paz do Senhor, irmãos, estamos aqui, mais um culto de quarta-feira, para honrar e glorificar ao nosso Deus. Eu quero convidar você agora a se desligar de tudo que você está fazendo. Eu sei que às vezes é difícil, a gente está em casa, o telefone toca, o cachorro late, a criança chora, mas vamos tentar prestar atenção no que Deus quer falar para você nessa noite e vamos louvar a Ele junto com um grupo de louvor. Quero convidar você a fazer uma oração comigo para a gente iniciar em nome de Jesus este culto. Querido Deus, Pai amado que estás no céu, Senhor Jesus, o Senhor tem total liberdade em nossas vidas. Espírito Santo, venha completar em nós aquilo que o Senhor quer. Ó Espírito Santo de Deus, vem encher cada casa, Senhor Jesus. Que o Senhor possa alcançar cada família, Pai eterno. Que o Senhor possa libertar, Senhor Jesus. Que neste momento as pessoas possam ser transformadas através da Tua palavra, Deus. Através do Teu louvor, Senhor Jesus. Estamos aqui sedentos, Pai. Sedentos por Ti, Jesus. Sedentos pela Tua presença, Pai eterno. Sedentos para louvar ao Teu nome, Senhor Jesus. Louvar aquele que é digno, Pai eterno. De todo louvor e de toda a honra, Senhor. Usa, Senhor, esse grupo de louvor, Pai eterno, para que possamos entoar louvores e que possa chegar ao céu, Senhor Jesus, como cheiro suave, Deus. Usa a minha vida, Pai eterno, para falar com cada um, Senhor Jesus. Que não seja eu, Pai eterno, e seja sim o Teu Espírito Santo, Pai. Que eu possa ser boca Tua, Senhor Jesus Cristo, neste momento, Pai. Usa a minha vida, Pai. Ore, Senhor Jesus Cristo, por cada um de nós, Senhor Jesus. Olhe para nós com um olhar de misericórdia, Pai eterno. Nós te pedimos isso, Senhor Jesus Cristo, no Teu nome que é santo, Pai. Venha, Senhor Jesus, venha morar, Senhor Jesus, em cada coração. É isso que te pedimos em Teu nome, Jesus. Amém. Vamos louvar com um grupo de louvor neste momento. Aleluia. Peça para o Espírito Santo te encher nessa noite. Nós cremos que quando a igreja se reúne, Deus se faz presente. Fogo do altar vem sobre nós. Nós queremos ver a Tua glória, Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, venha nos encher. Aleluia. Oh, meu Senhor. Espírito Santo, vem me encher. Espírito Santo, vem me encher. Pega a sua voz e clame. Espírito Santo, vem me encher. Espírito Santo, aleluia, Jesus. Nós queremos mais de Ti, Senhor, mais da Tua graça, mais do Teu amor. Nesse momento, Senhor, libera dons espirituais para a Tua igreja, Jesus. Quantas vezes Aleluia, é tão difícil olhar pra frente, prosseguir. Lágrimas de um coração que insiste em olhar pra trás. Vou acreditar que há futuro, que o melhor está por vir. O passado acabou, é tempo de voar. Vem, Senhor, me ajudar, vem transformar meu coração. Espírito Santo, vem me encher. Tua liberdade me faz voar. Sempre tem mais para aquele que crê. Vou olhar pra frente e me alegrar. Espírito Santo, vem me encher. Tua liberdade me faz voar. Sempre tem mais pra aquele que crê. Vou olhar pra frente e me alegrar. Quantas vezes é tão difícil olhar pra frente,
coração que insiste em olhar para trás, vão acreditar que há futuro, que o melhor está por vir. O passado, As coisas velhas se acabou, é tempo de voar. Aleluia. Vem, Senhor, me ajudar, vem transformar meu coração. Pega a sua voz e cante. Espírito Santo, vem me encher, tua liberdade me faz voar. Nós Sempre somos mais tem escravos do pra medo. aquele que Ele crê. nos libertou. Vou olhar pra frente e me alegrar. Só a igreja adorando. Espírito Santo, vem me encher, tua liberdade me faz voar. Sempre tem mais pra aquele que crê. Vou olhar pra frente e me alegrar. Espírito Santo, vem me encher, tua liberdade me faz voar. Sempre tem mais pra aquele que crê. Vou olhar pra frente e me alegrar. Espírito Santo, vem me encher. 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 Aleluia, Jesus. Te adorar é o nosso prazer, Senhor. Recebe a nossa adoração e nos enche de poder, Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Seja cheio do Espírito Santo nessa noite. Eu já preguei anteriormente, mas é sempre um desafio. Agora o desafio é um pouco maior ainda, fazendo transmissão. É muito diferente pregar olhando para a câmera. A gente está fazendo coisas que nessa pandemia que a gente achou que a gente nunca iria fazer, né? Mas acreditamos que Deus está à frente e Ele tem o melhor para a gente. E a gente deve continuar acreditando e tendo esperança que Deus irá realizar em nossas vidas o melhor. Amém? Irmãos, eu peço que vocês abram suas Bíblias, acompanhem na projeção. Eu quero ler com vocês Mateus, capítulo 5, versículo 1 e 2. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram-se dele. Então, ele passou a ensiná-los. Irmãos, nesse capítulo aqui, dá início ao Sermão da Montanha. É um dos sermões mais famosos, ou se não, um dos, né, que existe. Neles são 3 capítulos dedicados aos ensinamentos de Jesus. Nesse capítulo, a gente tem a respeito da oração. Aqui aprendemos a famosa oração do Pai Nosso. A gente aprende também sobre as bem-aventuranças. Uma bem-aventurança para este momento aqui, acredito que é bem-aventurados que choram, pois eles serão consolados. Aprendemos sobre o mandamento de ajudar o próximo, ajudar os necessitados. A gente tem visto isso também, as pessoas estão ajudando-se uns aos outros nessa pandemia. A gente aprende também a respeito do jejum. A gente aprende que o nosso tesouro não é aqui na terra. Não adianta de nada a gente juntar tesouros aqui na terra se a gente não ajuntar o principal, que é o tesouro que está no céu. Fala também sobre casamento, fala sobre julgar, fala sobre os falsos profetas, e por aí vai. É um texto rico, e eu quero convidá-los a ler esse sermão, porque Jesus fala grandemente através dele em nossas vidas. Mas o ponto que eu quero chegar aqui é para quem Jesus estava pregando. Quem eram as pessoas que estavam ali, que Jesus estava falando, né? É interessante que Mateus, ao descrever ali aquele momento, ele cita 2 nichos de grupos, né? Ele fala que Jesus, vendo a multidão,
a multidão se aproximou dele. Nisso que a multidão se aproximou dele, também fala que os discípulos se aproximaram-se dele. Jesus estava, então, pregando para a multidão que o seguia e para os seus discípulos. No versículo 1, diz que, vendo Jesus a multidão, começou a pregar, e seus discípulos ficaram perto dele. Mas por que será que separar esses dois grupos? Por que será que o escritor ele fez a questão de falar, aqui tem a multidão e aqui tem os discípulos? É nisso que a gente vai trabalhar nessa noite. A multidão, vendo que Jesus era capaz de fazer, Jesus ele estava curando, ele estava libertando, ele estava expulsando o demônio. Jesus ele estava causando muito para a sua época, usando um linguajar mais moderno, né? E Jesus ele estava ficando muito famoso mesmo. No capítulo anterior, no capítulo 4, no versículo 24, diz assim: sua fama se estendeu por toda a Síria, e lhe traziam todos os enfermos. Então, a fama de Jesus ela estava se espalhando de uma maneira muito rápida. Eu fico imaginando hoje, né? Sei lá, quando tem uma carreata de políticos, multidões, né, vão atrás, quando a gente está em época de eleições, para prefeito, governador, presidente, enfim. As pessoas vão atrás, elas seguem essas pessoas, ou quando tem um show, tipo, de alguém muito famoso, as pessoas, às vezes, ficam 6 meses na fila, esperando o show acontecer, para esperar aquela pessoa que eles tanto querem ver. E eu fico imaginando, gente, a multidão que Jesus atraía, né? Quanto de gente, né, que com certeza iriam atrás de Jesus para saber quem era aquela pessoa. Uma pessoa que estava fazendo tanto milagre, as pessoas estavam vendo maravilhas através das mãos de Jesus, era de se chamar a atenção, com certeza, né? Eu acredito que eu e você também ficaríamos muito curiosos e a gente, com certeza, iria ver quem era essa pessoa, quem era Jesus na época, né? A gente pode ver a multidão em várias partes da Bíblia. A gente vê a multidão sendo citada quando Jesus cura a mulher do fluxo de sangue, né? Jesus estava passando junto com os discípulos e a multidão estava seguindo. A mesma multidão estava lá seguindo Jesus. E nisso que Jesus estava passando, uma mulher toca, né, nele, e ele viu que dele saiu virtude, né, porque a mulher foi curada naquele momento do fluxo de sangue. E Jesus pergunta: quem me tocou, né? E os discípulos ainda falam, né? Mas, Senhor, como assim quem te tocou? Olha só quanta gente. Jesus, você está ficando louco? Olha só quanta gente tem ao seu redor. É claro que muitas pessoas tocaram. Só que aquela pessoa em específico foi diferente, porque ela tocou Jesus com fé. A gente também vê a multidão sendo citada quando Jesus entra na cidade montado em cima de um jumentinho. Nessa época aqui, a fama de Jesus já estava bem maior, Jesus já estava muito mais conhecido do que no capítulo 5, quando a gente leu. Nessa parte aqui da história, Jesus está entrando na cidade e as pessoas estão o adorando, né? Estão dizendo Hosana, glórias ao rei que vem, aleluia ao filho de Davi. E estavam muito felizes, estavam fazendo festa ao ver Jesus entrando ali em Jerusalém. E a gente também pode ver a multidão estava sendo citada na decisão da morte de Jesus. Quando eles gritaram, crucifica-o! Ou quando eles gritaram, solte Barrabás. Então, essa é uma das características das multidões, né? A multidão ela é totalmente volátil, né? A multidão ela caminha de acordo com os interesses deles, né? Se você está me dando coisa boa, eu quero coisa boa. Agora, se você também não me serve, também para mim tanto faz. A multidão ela não foi capaz de entender o que Jesus foi, né? A multidão não estava conseguindo entender e compreender quais são todas essas maravilhas de Jesus, qual é o propósito disso, né? Jesus explicava por meio de sermões, por meio de parábolas, quase não sei, irmãos. E Jesus jogou a semente, né? A gente pode até ilustrar a parábola de Jesus do semeador. Jesus jogou a semente, só que a semente é a palavra, só que as pessoas elas estavam sendo como terra seca, né? As pessoas não estavam sendo como aquela terra boa que estava produzindo frutos, e sim eles foram terra seca. A semente de Jesus foi lançada e infelizmente aquela multidão ela não pôde entender e
estava lá naquele momento e pedindo a crucificação de Cristo. Mas e o outro grupo? Né? Temos 2 grupos. E o outro? É incrível que Mateus ele faz questão de citar que entre a multidão estavam os discípulos. Né? Importante ressaltar que nessa parte aqui da história, não estamos falando dos 12 especificamente. Né? Os 12 eles são escolhidos lá no capítulo 10, né? 5 capítulos à frente do Sermão da Montanha. Esses discípulos eram pessoas que estavam lá ouvindo Jesus. E você sabe o que significa discípulo? O que é ser um discípulo, né? Um discípulo é ser um aprendiz, um aluno, um pupilo, aquele que é ensinado por alguém, né? Quando você é um discípulo de alguém, você quer ser igual a essa pessoa, né? Você quer ser igual àquele que está te ensinando. Você olha para aquela pessoa e fala, nossa, eu quero ser assim um dia. Eu quero ser como essa pessoa. E o legal é que quando Jesus vai pregar, vai começar o seu sermão, Mateus fala que Jesus estava lá, ele viu a multidão, e o que os discípulos fizeram? Eles se aproximaram-se de Jesus. Então, eu acredito que tinha uma multidão muito grande, e os discípulos, eles ficaram mais próximos ali de Jesus, mais próximo do mestre, porque eles queriam ser igual a Jesus. Então, quando eles falam, quando Mateus cita esses 2 nichos de diferença, é necessário, porque há muita diferença entre você ser um discípulo e você ser mais um na multidão. Você já parou para pensar, se você está parecido com Jesus, quais são as características que estão na sua vida? Você está com característica de uma na multidão, ou você está com aquela característica que você é um discípulo de Deus? Você é um discípulo de Jesus. Jesus, ele quer que a gente desempenhe um papel. A gente tem um dever, a gente tem um papel. No mesmo Sermão da Montanha, no capítulo 5, versículo 13 e 14, Jesus diz que somos o sal e a luz do mundo. Né? O que a luz faz? O que o sal faz? A luz ilumina, né? Você entra numa casa, está toda escura, a primeira coisa que você faz é acender a luz. Ou você está preparando a comida ali, você coloca sal, né? Você coloca sal para quê? Para temperar, para realçar o sabor da comida, né? Porque senão a comida fica o quê? Xoxa. Ninguém gosta de comer uma comida xoxa, né? E é importante que a gente desempenhe esse papel na sociedade. O mundo, gente, ele está escuro. O mundo ele está escuro. Ele precisa da gente. Ele precisa da gente para quê? Para iluminar. Porque através do Espírito Santo, através do trabalho que Jesus ele pode fazer na nossa vida, se a gente deixar, claro, né? Se você falar, Jesus, eis-me aqui, eu estou pronto, me envie. Ou não estou falando para te enviar para a África, por exemplo. Se esse é o seu chamado, amém. Mas você pode ser enviado para dentro da tua casa. Você pode ser a luz para dentro da tua família. Você pode ser a luz para o seu esposo. Você pode ser a luz para a sua filha, para o seu filho. Você pode ser a luz para os seus sogros ali. É isso que Jesus ele quer. Ele quer que alcancemos todas as pessoas. É importante a gente sempre pensar também em missões e tudo mais, mas você também pode ser um missionário. O missionário não é somente aquele que está lá desempenhando um papel na Síria, desempenhando um papel na África, no Nordeste, nessas regiões bem distantes. Você pode ser um missionário, hoje, como dizem, urbano, né? Você pode estar ali, falando de Jesus no seu trabalho, para a sua família. A gente precisa disso, irmãos. Jesus, ele quer que você deixe de parecer com a multidão e ele quer tratar o seu coração nessa noite para que você possa ser mais parecido com ele e menos com o mundo. Essa característica que a gente tem que ter implícita em nossas vidas. A característica de um discípulo, de um pupilo de Jesus. Aquele que quer ser parecido com o seu mestre. Mas o que é ser parecido com Jesus? Né? O que é? Como a gente pode ser parecido com Jesus? Às vezes você quer ser parecido com Jesus, mas você não sabe como ser parecido com Jesus. Como você faz para parecer aquele que é grande? A gente vai voltar lá no começo. A gente vai voltar muito antes, muito antes. A gente vai voltar lá em Gênesis, para a gente descobrir a resposta. Em Gênesis capítulo 1, a gente vai ler o 26 e o 27. Em Gênesis capítulo 1, 26 e 27. Aqui a gente tem a Trindade conversando, né? Eu acho muito legal essa parte da criação, do primeiro dia.
até o 5º dia, Deus está ordenando, né? Haja isso, haja aquilo, haja luz, haja firmamento entre os céus e a terra, que os pássaros voam, que os peixes nadem, e ele está ordenando. Engraçado que no 6º dia aqui, quando Deus vai criar um homem, ele para e eles conversam entre eles. Eles têm um diálogo ali entre eles. A Trindade, ela para conversar. Por quê? Porque esse era um dos dias mais importantes da criação, o dia que o ser humano foi criado. E Deus afirma, aqui a Trindade fala junto, né? Eles falam, está no plural, façamos, né? A gente acredita que Deus, Jesus e Espírito Santo, eles são os três em um só. É como se fosse aquele molho o 3 em 1. Eu não sei se ainda existe, antigamente tinha um molho 3 em 1 da Hellmann's, né? Que era mostarda, ketchup e maionese. Então, se você separar, cada um tem a sua função diferente, né? A maionese é usada para uma coisa, o ketchup é usada para outra, a mostarda é usada para outra, né? Mas juntos, né? Eles formam ali, ó, o molho. Eu não sei se tem um nome para esse molho. Antigamente falava que era um molho 3 em 1, né? É a mesma coisa a Trindade. A Trindade funciona dessa mesma forma. Separados, eles têm funções completamente diferentes, mas também juntos, eles formam uma coisa incrível. E aqui eles conversam e eles falam, façamos um homem à nossa imagem e semelhança. Eles querem que o homem seja o quê? A semelhança de Deus, né? Importante ressaltar e frisar aqui que eles não querem, né, que o homem seja igual, porque é impossível a gente ser igual, porque Deus é perfeito. Ele é um ser soberano, ele é um Deus único. Não existe nenhum outro Deus a não ser o nosso Deus. E o nosso Deus, ele se chama Jesus. E a gente tem que ter essa certeza. Jesus, ele é único. E a gente foi feito para ser a semelhança, né? Uma coisa que se parece, né? E o legal é que no versículo 27, Deus afirma que criou e ele reafirma que criou. Ele confirma, né? Deus afirma que criou e reafirma. Assim, Deus criou do ser humano a sua imagem. A sua imagem, Deus o criou. Fomos feitos para ser a semelhança desse Deus que ele é perfeito. Fomos criados para sermos santos. Assim como o nosso Pai que está no céu é santo também. A gente precisa ter essa característica em nós. A gente precisa entrar no nosso processo de santidade. Infelizmente, existia uma coisa que nos separou disso. Porque antes quando Adão e Eva estavam ali com Deus, eles podíamos dizer que eles eram seres puros. Eles estavam ali, a imagem e a semelhança de Deus. Eles foram criados para ser perfeitos. Mas o pecado entrou em nossas vidas. Né? Sempre existe um mas, porém, todavia, entretanto. Né? O pecado entrou, o pecado nos separou de Deus. O pecado nos afasta de Deus. O que o pecado faz? O pecado faz com que você pare de ser discípulo de Jesus e que você pareça mais com a multidão. E pela graça de Deus, nós podemos sair da zona chamada multidão e nós podemos ser chamados de discípulo de Deus. Somente a graça de Deus, ela pode te livrar da multidão. Somente a graça de Deus, ela pode te transformar. Eu vou falar de um discípulo aqui, que ele vem sido falado bastante, né? Ele é muito caricato, ele tem uma personalidade muito forte, eu acho que por isso que a gente usa ele tanto nas mensagens, porque a gente consegue ver que os discípulos, né, eles eram pessoas como nós, eles eram seres humanos como nós. E eu vou falar de Pedro. Eu acho que a Jéssica já falou sobre Pedro, a Luana falou sobre Pedro, o Alexandre falou sobre Pedro semana passada. Eu acho que o Mateus também fez uma pregação também sobre Pedro. Gente, Pedro é uma pessoa rica de ser estudada, porque ele tem muita característica parecida com a gente que a gente pode usar nos dias de hoje. E é isso que a gente vê na Palavra de Deus. A Palavra de Deus foi escrita há trocentos anos atrás. E é incrível como o ser humano, ele é a mesma coisa, né? A gente evolui em tecnologia, em conhecimento, mas o nosso jeito de agir, a nossa personalidade, é a mesma. Pedro, ele estava ali com Jesus, ele estava caminhando. Pedro era chamado o quê? De discípulo, né? João afirma ainda, se eu não me engano, é no capítulo 21, que Pedro era um discípulo que Jesus amava.
fala que Pedro era um discípulo que Jesus amava muito. E Pedro estava ali sendo discípulo porque ele queria parecer com Jesus, né? Pedro estava ali para ser igual, né? Pedro era um dos pupilos de Jesus, né? Pedro foi aquele, o Alexandre falou semana passada, que Pedro foi aquele que afirmou, né? Jesus perguntou, quem eu sou? E Pedro falou que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? E na hora da dificuldade, né? Na hora do aperto, como será que Pedro reagiu? A gente viu, se eu não me engano, foi a Luana que pregou a respeito de Pedro, quando ele sai do barco, né? Para andar com Jesus nas águas, né? Naquele momento de dificuldade, né? Pedro cai, só que Jesus, ele levanta Pedro de novo, né? E a gente pode ver que Jesus resgata, né? É dessa forma que Jesus, ele quer fazer com você dessa noite. Você está ali caído. Só que Deus quer fazer o quê? Quer te levantar, Ele quer segurar na sua mão para te tirar desse meio da multidão. E Pedro também, na crucificação de Jesus, quando Jesus estava sendo açoitado lá no espaço onde Jesus, me fugiu o nome agora, onde Jesus estava sendo açoitado, Pedro estava ali por perto, né? E a multidão, que legal, né? As pessoas ali, a multidão, estavam ali e olhavam para Pedro e falavam, peraí, você não é aquele que estava seguindo este homem? Você não era aquele que estava seguindo Jesus? E o que Pedro falou ali na hora do aperto, né? Não, eu não sou esse. Eu nem conheço esse homem, nem sei quem ele é. Ele fez isso 3 vezes, né? Jesus já tinha avisado para ele, Pedro, você vai me negar 3 vezes. E Pedro falou, não vou te negar não, Jesus. Você acha que eu te negar? Não. E Pedro negou Jesus ali 3 vezes. Na hora do desespero, Pedro, ele acredito que é o lado humano dele, o lado medo dele, né? Falou mais alto e Pedro, ele fez isso. Eu não sei se nós faríamos diferente, né? Se você estivesse no lugar de Pedro, né? Hoje é fácil a gente falar, não, eu não ia negar, não. Eu ia estar lá, firme e forte, né? Mas vai que, né? Você não sabe. Quem somos nós para julgar, né? Podemos fazer a mesma coisa que Pedro fez ali. Às vezes você está parecido com Pedro nesse momento. Às vezes a pandemia, os conflitos na sua família, às vezes a sua faculdade, às vezes a sua escola, os seus amigos, tem influenciado você e tem feito você ser parecido com a multidão. Naquele momento que Pedro estava negando Jesus, naquele momento que Pedro falou, não, eu não conheço esse homem, não. Ele era mais um na multidão. Ele foi mais um ali que não estava fazendo a diferença, né? Não estava sendo um discípulo, né? E Jesus ainda tem esperança de resgatar Pedro, né? Jesus ainda não tinha desistido de Pedro. Tanto que Pedro, após a morte de Jesus, Pedro ele volta para fazer a sua função, a sua profissão que ele tinha, né? E Pedro ele era o quê? Um pescador. E ele volta, né, ser um pescador. E Jesus aparece para ele, né? Aqui a gente vê que após a morte e a ressurreição de Cristo, pessoas viram Jesus, pessoas testemunharam que Jesus estava vivo, né? Então a gente tem certeza, pela nossa fé, que Jesus ele é vivo, que Jesus ele ressuscitou. A gente tem essa certeza pela nossa fé e a gente também tem certeza por relatos que existem. Existem relatos que falam que Jesus apareceu. Se existem relatos além da nossa fé, gente, é inquestionável, ponto. Existem relatos que Jesus ele ressuscitou. E nisso que Pedro ele tá pescando, Jesus aparece para Pedro, né? De primeiro momento ele não reconhece o mestre, né? Depois ele sabe que aquele é Jesus. E ali Jesus ele tem um diálogo com Pedro. E Jesus pergunta para Pedro, as mesmas 3 vezes que Pedro negou Jesus pergunta para Pedro 3 vezes, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Nisso, Pedro já sacou na hora o que era, porque Pedro era uma pessoa esperta. E hoje Jesus pergunta para você, ei, você me ama? Você me ama? Você me ama? Jesus ele quer essa resposta de você nessa noite. Você tem amado Jesus? Você tem se parecido com Jesus? Quem é você? Quem é você?
Você tem sido um discípulo de Jesus? Você tem sido aquele pupilo, aquela pessoa que, nossa, cara, eu quero parecer com o meu mestre, eu quero parecer com aquele que se entregou por mim, eu quero ser humilde, eu quero conseguir alcançar as pessoas, eu quero ser a luz, eu quero ser o sal nessa terra. Jesus, Ele te ama. Jesus, Ele morreu e Ele entregou uma coisa para a gente que foi totalmente de graça, né? O que Ele entregou? A graça. Jesus, Ele te justificou através da graça. Para quê? Para que Ele te justificou? Existem 2 nichos aqui de pessoas, né? A multidão deste lado e os discípulos deste lado. A graça de Jesus, ela vai fazer o quê? Uma ponte para você sair da multidão e você ser parecido com Jesus, para você ser parecido com um discípulo de Deus. Vamos andar junto com Jesus, mas não vamos ser aquela multidão, aquele povo, né? Vamos ser uma aglomeração de discípulos, vamos ser uma aglomeração de filhos, que no final a gente vai se encontrar com Jesus. E Jesus, ele vai ter a certeza que falou, não, esse aqui vai vir comigo, porque esse daqui é semelhante a mim, esse aqui é meu filho. Jesus, ele não quer falar para você, apartai-vos de mim, saia de perto de mim. Jesus, ele quer te trazer para perto nessa noite. Jesus, ele quer te justificar. E como ele te justifica? Através da graça. Através da graça, Jesus, ele pode te justificar. E tudo isso pode se concretizar na sua vida por conta da graça que recebemos de Deus, através de Cristo Jesus. Essa graça que te faz filho, te faz salvo. Em Romanos 3:24, diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Jesus, ele foi glorificado. Jesus morreu e ressuscitou. Para quê? Para que ele fez tudo isso por nós? Ele fez isso para que possamos ser salvos, e ele fez isso de graça, gratuito, para você alcançar o Pai. Você, nessa noite, você pode alcançar o Pai através da graça. Você pode ser diferente nessa noite através da graça de Jesus. Jesus, ele morreu por você. Jesus, ele quer te resgatar nessa noite. Jesus, ele quer transformar a sua vida. Você precisa deixar agora a graça agir na sua vida. Deixa Deus te transformar. Jesus, ele é a única pessoa que pode te salvar. Somente através dele que você pode ser justificado. Somente através dele que você pode receber a redenção. Vamos louvar com um grupo de louvor essa canção. E eu tenho certeza que você vai sair diferente daqui. Eu tenho certeza daqui, né? Daí da sua casa, depois da transmissão. Eu falei, irmãos, é diferente isso aqui. Jesus, depois que você vê essa mensagem, eu creio, eu tenho fé, que o Espírito Santo ele vai trabalhar na sua vida para te fazer diferente. Como a gente pode fazer a diferença nessa pandemia? Como a gente pode fazer a diferença, né, neste mundo? A gente pode fazer a diferença testemunhando através da graça de Jesus. Vamos louvar a Deus. Aleluia, Jesus. Amém. Obrigado por tua graça, Deus. Obrigado pela tua entrega, Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Jesus, me ensina a viver. Deixa Ele te ensinar. Deixa Ele te tratar. Entrega a tua entrega vida para Ele. Entrega tudo. Oh, aleluia, Espírito Santo. Preciso do teu perdão. Eu sou tão dependente de ti. Pecador que sou, nada sou. Restaura, Pai. Mesmo Apaga, assim Senhor me Jesus. deu Apaga a todo pecado, Jesus. Nós cremos em Ti, Pai. Nós cremos, Pai eterno, que o Senhor pode nos justificar, Pai, de tudo, não Jesus. ser o meu coração. Cante essa verdade pra Ele. Eu me Cante. Só rendo a cante. ti, Se renda nesse momento. Vai me se lanço render. aos teus pés. És o ar que eu respiro.
pela mão. Ele não é um Deus que te abandona, Ele é um Deus que está junto contigo. Creia nessa palavra, creia. A gente pode depender de um Deus, de Jesus, porque Ele caminha com você. Não é em vão que Ele morreu por você. Ele morreu para te dar isso, a graça. Aprenda com Jesus. Aprenda com os ensinamentos do Mestre. Aleluia, Jesus. Entrega a tua vida, o teu caminho para Jesus. E eu creio que tudo Ele fará. Aleluia, Jesus. Preciso do teu perdão. Eu sou tão dependente de ti. Pecador que sou, nada sou. Mesmo assim me deu a sua vida. Nada tenho pra lhe dar. Tua vida, cada gota, não faça essa gota sem dor, não faça a morte de Jesus sem dor. Saia da sua zona de conforto, saia das barras se renda a lanço aos teus pés. se lança aos És pés o ar que eu de respiro. Aleluia, Jesus, Tu és tudo pra gente, Jesus, Tu és tudo, Pai. Vivo por tua graça, mesmo sem merecer. Eu preciso de ti. Eu me rendo a ti e lanço aos teus pés. És o ar que eu respiro. Vivo por tua graça, mesmo sem merecer. Eu preciso de ti. Uma coisa é fato, a gente não merece. A gente não merece. Só que mesmo assim Ele se entregou. Mesmo assim Ele morreu. Mesmo assim Ele passou por tudo que Ele passou. Pelos açoites, pela morte na cruz, por cada prego, Jesus. Nós te agradecemos, Jesus. Nós agradecemos por essa graça que nos permite viver. Nós agradecemos, Jesus. Se não fosse por você, nada disso seria possível. Se não fosse por você, Jesus, nada disso valeria a pena, Jesus. Só faz alguma coisa, porque o Senhor foi alguma coisa antes. E o Senhor é, e o Senhor sempre será. O Senhor sempre será tudo em nossa vida. Somente por ti, Jesus. Somente por ti nós podemos alcançar. Nós podemos te alcançar. Podemos alcançar o trono de Deus. Porque essa graça que é incrível, ela nos permite. Essa graça, ela nos permite viver. Se não fosse por ela, nós já estaríamos mortos. O Senhor restaura as nossas vidas sempre. Nós queremos a te agradecer. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Seja grato por Jesus nessa noite. Agradeça a Ele. Você é livre pela graça. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado por tua graça. Nós não merecemos nada, Jesus. Nós não merecemos nada, Pai, mas o Senhor se entregou por nós, Jesus. Ó, Pai, nos ensine, Jesus. Nos ensine a valorizar a Tua morte, Jesus. Nos ensine a ser pessoas melhores, Pai. Nos ensine a ser pessoas de oração, pessoas que Te buscam, pessoas que querem parecer contigo, Pai. Nós fomos feitos à Tua imagem e semelhança. Nos faz semelhante cada vez mais e mais, Senhor Jesus. Nos permita Te alcançar, Jesus. Nos permita, Jesus, que a nossa vida seja transformada pela Tua graça. Jesus, através de Ti, podemos alcançar a Deus, podemos alcançar o Pai. Através da Tua morte foi restabelecida uma conexão que o pecado tinha tirado de nós. Nós não temos palavras para Te agradecer, as nossas ações não valem de nada, Pai.
Obrigado por nos amar, Jesus. Obrigado por segurar a nossa mão, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, hoje e sempre, Jesus. Obrigado, Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Você pode cantar isso? Obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Sua incrível graça me libertou. Sua misericórdia me permite viver. Sua incrível graça me libertou. Sua misericórdia me permite viver. Amém, amém. Quero convidar agora o pastor Magno. Obrigado, Jesus. Glória a Deus, palavra maravilhosa, momento muito agradável. Obrigado, Gabriel. É mais um jovem que Deus tem levantado aqui em Parque do Chaves para ministrar a palavra. É a segunda vez, né, Gabriel, que você prega? A terceira já? Já está virando pregador então mesmo, de verdade. Que bênção, que Deus continue usando a sua vida. Eu quero orar com você pela vida do Gabriel, para que cada dia ele seja um instrumento de Deus, cada dia ele ouça o Senhor para ministrar sobre as nossas vidas. Ore comigo, por favor. Pai, no nome de Jesus, nós ouvimos a Tua palavra nessa noite de quarta-feira, Pai. O Senhor falou ao nosso coração mais uma vez, desta vez usando a vida do Gabriel, ó Pai. Nós agradecemos a Deus, ao Senhor pela vida dele, pedimos que o Senhor continue usando para a Tua glória, para Teu louvor, que ele seja, meu Deus, a cada instante, cheio do Teu Espírito Santo, cheio do Teu poder, ó Pai, para ministrar as nossas vidas, aonde ele estiver, que o Senhor seja com ele, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Obrigado, Gabriel. Rapidinho, irmãos, não podia perder a oportunidade de fazer um pequeno merchan aqui do nosso Instagram no Inflame, tá? Quero aproveitar a oportunidade para pedir para você entrar lá no Instagram e seguir a pasta do Ministério Jovem, né? Nós tentamos postar sempre conteúdo lá. O Alexandre postou o último vídeo a respeito de músicas, né? Um top 5. Foi um top 5 de músicas ali, está muito divertido o vídeo. Curte lá, compartilha, curte o vídeo aqui também no YouTube, compartilhe com sua família e com seus amigos. Amém? Graças a Deus. Nós vamos fazer o nosso momento de contribuição ao Senhor, e esse também é um tempo importante do nosso culto. Faz parte da adoração a Deus. É tão importante a ideia da oferta, a ideia da devolução do dízimo, que o Senhor Jesus, ele, ao falar de oferta, ele dizia que se nós formos apresentar a nossa oferta no altar e lembrarmos que nós temos alguma coisa contra o nosso irmão, a gente deve deixar a oferta no altar, ir até o nosso irmão e nos reconciliar com ele, e depois vir e oferecer a oferta. Ou seja, Deus espera o melhor do nosso coração. Deus espera que nós o ofertamos com um coração grato a Ele. Todas as coisas, preste atenção nisso, todas as coisas que nós recebemos, tudo que nós possuímos, vem dEle, e é para a glória dEle, que nós separamos a 10ª da nossa renda, que é o nosso dízimo, e também as ofertas, segundo é proposto no nosso coração.
Você tem aí a conta da igreja que está sendo projetada. Você pode fazer um depósito, você pode fazer uma transferência agora mesmo. Nesse exato momento que você está na sua casa, você pode pegar o seu computador, o seu celular, usar o seu aplicativo do banco e fazer a transferência do valor que você sentir no teu coração, que você pode ofertar ao Senhor. Deus não vai deixar o seu povo desamparado. A cada dia Ele tem provido para nós, e por isso nós cremos nessa palavra. Eu quero orar pela sua vida financeira, agradecendo a Deus por aquilo que Ele já tem feito, e clamando ao Senhor por mais bênçãos, por mais prosperidade, para que possamos sempre exaltar e glorificar o nome dEle. Ore comigo. Pai, no nome de Jesus, nós oramos, ó Senhor amado, gratos a Ti, por tudo o que o Senhor tem dado para nós, toda a provisão, todo o sustento, toda a dádiva. A Tua palavra diz que vem descendo do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Então nós recebemos em nossas mãos, com alegria, e das nossas mãos devolvemos para as Tuas, ó Pai, parte daquilo que o Senhor tem nos dado. Que essa oferta, que esse dízimo seja sempre muito bem aplicado na Tua obra, no Teu reino, e que jamais, ó Pai, as portas da igreja venham estar cerradas, ó Pai, fechadas, para que não se pregue o Evangelho. Em nome de Jesus, nós oramos e glorificamos o Senhor para sempre. Amém. Graças a Deus. Gabriel falou aqui do Ministério Jovem, mas antes de terminar esse culto ainda, ou assim que ele terminar, compartilhe esse vídeo. Ele fica disponível aí no nosso canal no YouTube, então compartilhe o link desse vídeo para que as pessoas acessem esse culto e os demais cultos. Nós temos bastante culto durante toda essa pandemia, desde o dia 21 de março, graças a Deus, nós não falhamos nenhuma vez. Nós estamos aqui cultuando ao Senhor às quartas-feiras à noite, aos sábados pela manhã e também aos domingos à noite. Você deixa o seu like lá no vídeo, em todos os nossos vídeos. Por que a gente fala isso tanto? Porque é importante. Você vai estar valorizando esse vídeo, você vai estar indicando esse vídeo. Quanto mais likes ele tiver, o YouTube vai estar compartilhando assim, ou oferecendo também esse conteúdo na plataforma para outras pessoas. Faça isso com alegria. Se você não se inscreveu no canal também, você pode se inscrever e nos ajudar. Que Deus abençoe a tua vida, que você tenha um restante de semana abençoado. Nós vamos despedir com a bênção pastoral. Feche os teus olhos mais uma vez. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de vocês, agora e para sempre. Amém.